Olá meninos, tudo bem? Nós temos aqui hoje a nossa aula de recuperação, certo? Nós vamos discutir algumas questões, dizer o que está certo e o que está errado e por quê, para que a gente vá para a nossa última avaliação, para a nossa avaliação de recuperação, tendo plena certeza aí para não errar nenhuma questão também, certo? Então a gente vai discutir algumas questões e vai ir eliminando aí, marcando a opção certa para a gente não errar, beleza? Então a gente tem aqui a primeira questão, que diz o seguinte: sobre o significado do termo renascimento cultural, assinale a opção que não traz uma definição correta a respeito, né? Então você vai marcar o que está errado, certo? Então a gente tem aqui, o termo renascimento refere-se a um movimento de mudanças culturais surgido na Itália entre os séculos XIV e XVI e daí difundido por toda a Europa, certo? Então essa opção está perfeitamente correta, beleza? E aí, obviamente, a gente não vai marcar. O renascimento pode ser caracterizado, letra B, pela retomada dos valores, moto passando, da cultura greco-romana, ou seja, da cultura clássica. Sim, perfeito também. Essa opção está corretíssima, então a gente também não vai marcar. Letra C. No período que se configura como transição do feudalismo para o capitalismo, as artes, o pensamento e o conhecimento científico passaram por um processo de muitas mudanças. Perfeito também essa opção. Letra D. O termo renascimento deve ser entendido como um retorno aos valores da Idade Média? De maneira nenhuma, certo? De maneira nenhuma nós vamos entender o termo renascimento como sendo um retorno à cultura medieval, beleza? Então vocês vão marcar a letra D porque ela é a única que está incorreta, né? E a opção está pedindo a incorreta, certo? Seguindo aqui para a nossa próxima questão, observe as duas afirmações a seguir. Primeira afirmação: durante a Idade Média, a alegria, o prazer e o riso eram associados às forças inferiores, tanto do ser humano como do mundo sobrenatural. Afirmação 2: o humanismo preocupou-se em buscar nas pessoas suas belezas, seus aspectos positivos, em contrapartida ao pensamento medieval, que entendia os seres humanos como frutos do pecado. Assinale, então, a opção que traz a melhor análise dessas duas afirmações. Né? Então, nós temos aqui a letra A, que diz o seguinte: pode-se dizer que o humanismo renascentista se opôs ao pensamento medieval a respeito dos sentimentos humanos. Né? Perfeita essa opção aqui. Né? Vamos aqui analisar as outras, para ver por que as outras estão erradas. Né? Pode-se afirmar que não há oposição entre o humanismo renascentista e o pensamento medieval? Já está errado aqui. O humanismo vai representar uma espécie de oposição ao pensamento medieval, certo? Então a letra B está errada. Letra C. Pode-se afirmar que os fatos da segunda afirmação não representam qualquer tipo de progresso em relação aos fatos encontrados na primeira? Errado, né? Na verdade, o humanismo, comparando com a Idade Média, ele representa sim um progresso, certo? Pode-se afirmar que pelo menos as duas opções estão corretas? Como nós vimos, letra B e letra C estão erradas, né? E aí a gente vai ver também que no caso nós temos três opções erradas e apenas uma correta. Então a letra D também vai estar errada. Questão correta, letra A de abacate. Questão 3. O processo de valorização da humanidade promovido no contexto do renascimento cultural não significou uma ruptura com a religião. O humanismo renascentista manteve a ideia de que Deus criou a terra e as pessoas. O texto em questão ele está correto, ele está, né? Ele está correto, ele está errado apenas no primeiro trecho ou está errado apenas no segundo? O trecho ele está perfeitamente correto, tá bom? Ele está totalmente correto, certo? Ele está plenamente correto aqui, que é a letra A, no caso. Ele não está errado, obviamente, ele não está errado apenas no primeiro trecho, também não está errado apenas no segundo, certo? Quarta questão. Assinale a opção que traz uma definição incorreta do conceito destacado, né? Ele está procurando aqui uma opção incorreta, beleza? Universalismo, que é um dos termos que a gente estudou, foi uma das principais características do Renascimento e considera que o homem deve desenvolver apenas uma área de saber, é justamente o oposto. O universalismo ele prega a ideia de que o homem tem que ter conhecimento em diversas áreas. Um dos melhores exemplos disso é o próprio Leonardo da Vinci, tá bom? Que era engenheiro, era
era filósofo, era teólogo, projetista, matemático, então ele tinha conhecimento em diversas áreas, certo? Então, a definição de racionalismo aqui, ela está oposta, então a gente vai marcar ela porque ela está definindo erradamente a ideia de universalismo. Racionalismo, a convicção de que tudo pode ser explicado pela razão, está perfeito. Individualismo, a ideia de que cada um é responsável pela condução da sua vida, também está perfeito. Antropocentrismo, o entendimento do mundo passava a ser feito a partir da importância do ser humano, perfeito também. Então a letra errada vai ser a letra A. Pode ser apontada como berço do renascimento cultural a Itália, certo? A Itália vai ser considerado o berço do renascimento cultural e aí depois esse movimento vai ser difundido por outras áreas da Europa, certo? Questão 6. O mecenas era considerado como protetor, homem rico que dava as condições materiais para a produção de novas obras. Nesse sentido, pode ser considerado como patrocinador ou financiador. O texto faz referência a quê? Ele diz, a prática do mecenato? Sim, perfeito. O mecenato, na verdade, era uma espécie de patrocínio da arte antigamente, né? Uma pessoa rica financiava um artista para que ele pudesse ali fazer essas pinturas, né? A atuação dos mecenas como crítico? Não. Ao controle da igreja em relação à produção artística? Também não. Letra D, nenhuma das alternativas? Também não. Então, a correta é, no caso, a letra A. Questão 7. Sobre o processo de expansão do renascimento cultural, assinale a opção correta. No fim do século XVI, com o estabelecimento de rotas comerciais, a cultura renascentista expandiu-se para outros países da Europa. Perfeito essa opção aqui, né? Está corretíssima a letra A. Letra B. O movimento permaneceu restrito às cidades da Itália? Não, está errado. O movimento foi pouco expressivo no resto do continente europeu? Também está errado, porque ele foi muito expressivo. O renascimento cultural só se expandiu para os países asiáticos? Erradíssimo também. Se expandiu principalmente para os países europeus, beleza? Então aí são questõezinhas básicas aí para a gente discutir, para que vocês façam a prova bem afinados aí, né? E não errem nenhuma questão. Então é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e boa sorte aí na próxima avaliação, né? Lembrando que a nossa prova de recuperação vai ser extraída dessas questões que a gente discutiu hoje, beleza? Então aí fiquem atentos, estudem direitinho, assistam às aulas. Um abraço a todos.